Quais são as causas psicossomáticas da diabetes? Esse é o nosso vídeo número 11 da série de psicossomática do Desafio 10K do Instituto Lua e Sol. E sempre antes de todos os nossos vídeos, fazemos dois alinhamentos muito importantes. A nossa linha de psicossomática é a psicossomática transpessoal sistêmica, um método criado por nós, e nós levamos em conta a esfera espiritual do ser humano. Se você não se sente à vontade, não está aberto a esse tipo de informação, simplesmente não avance no restante do vídeo. E um outro ponto muito importante é que nós em nenhum momento orientamos as pessoas que estão conosco a interromper qualquer tipo de tratamento médico ou medicamentoso. E vamos falar então, propriamente dito, das causas psicossomáticas da diabetes, uma questão de saúde séria, onde temos aí milhões de pessoas ao redor do mundo com essa questão, recebendo aí influências difíceis dessa circunstância em sua realidade de vida. E do ponto de vista psicossomático, dentro da nossa visão, que tem a base da medicina tradicional chinesa, nós precisamos olhar para a diabetes, primeiramente do ponto de vista do princípio terra, do elemento terra na medicina chinesa, pois a diabetes é uma circunstância conectada com o meridiano do baço pâncreas, principalmente dentro aí da classificação da medicina chinesa. E olhando a questão do elemento terra, do princípio terra, é basicamente para a gente entender os aspectos conectados com a diabetes, basta a gente entender as dinâmicas relacionadas também com o elemento terra e com o meridiano do baço pâncreas. Quando nós falamos do elemento terra, naturalmente precisamos olhar para o aspecto relacionado com a mãe. O elemento terra é considerado como a grande mãe dos elementos e traz uma conexão relacionada com o sabor doce. Então, unindo toda essa questão simbólica e classificatória desses movimentos energéticos, de tudo aquilo que está conectado ao elemento terra, traz determinadas compreensões profundas a respeito da condição da diabetes. Então, num primeiro momento, nós precisamos olhar como é a relação dessa pessoa com o âmbito, não só o âmbito materno, mas o aspecto conectado com a questão referente ao feminino e o âmbito da doçura, numa especificação mais profunda. Como que essa pessoa se relaciona com a doçura na vida dela? Ela se permite vivenciar a doçura em suas relações, como foi essa troca dessa doçura com a mãe, essa conexão afetiva, ao longo de seu período de desenvolvimento, da infância, adolescência e também na vida adulta, como é a vivência da doçura na realidade dessa pessoa, ou se é tudo muito rígido, tudo muito autoritário, tudo muito cheio de regras, tudo muito cheio de responsabilidades, preocupações, e não há tempo, não há momento adequado e não há espaço para a vivência da doçura nessa realidade. E normalmente essas pessoas, elas estão muito apoiadas no pensamento e no intelecto, que são questões relacionadas com o elemento terra também na medicina chinesa. Então, quando a vida da pessoa ela está excessivamente pautada no racional, excessivamente pautada em preocupações, excessivamente pautada em principalmente responsabilidades de cunho material, profissional, da vida material,
e não há possibilidade, não há constância adequada, não há profundidade na vivência da doçura, dos aspectos relacionados ao feminino, quando a vida, de certa forma, ela perde a graça, ela perde o sentido. Tudo isso pode trazer aí consequências nessa condição do açúcar dentro do sistema dessa pessoa, psicossomaticamente. Esses movimentos aí conscienciais, psicológicos, vão afetar o estado do relacionamento interno da pessoa com o açúcar que circula ali no sistema dela. Então, também precisamos olhar para esse aspecto, essa configuração de vida muito rígida, muito cheia de normas, de regras, onde a doçura não consegue circular. Esse âmbito feminino, maternal, não tem espaço na realidade dessa pessoa, no âmbito emocional dela. Então, normalmente, a gente precisa trazer essa análise do relacionamento dessa pessoa com o feminino e lógico, quando falamos do feminino, estamos falando aí do âmbito de mãe e no âmbito de maternidade. Por isso que é muito comum a questão da diabetes gestacional. Por exemplo, recentemente eu atendi uma grávida que tinha apresentado ali uma condição de diabetes gestacional. E aí você analisando toda a circunstância da vida dela, ela estava ali num alto índice de preocupação relacionado com a maternidade e todo esse excesso de preocupação, toda a nova realidade de responsabilidade que estava se instalando, todo o âmbito de insegurança material. Também há uma relação muito forte da diabetes com preocupações materiais sustentadas durante muito tempo, né? Porque o açúcar tem essa simbologia também da nossa nutrição energética, que está conectado com o alimento, a obtenção dessa nutrição ali que vai nutrir energeticamente o nosso corpo. Então, correlaciona-se aí com os aspectos materiais, a nutrição material da vida. Então ela vinha apresentando um alto índice de preocupação, o que fazia ela ter um estado de consciência de muito controle racional e intelectual de todos os detalhes da vida, e a vida dela estava sem a vivência, tinha perdido totalmente a doçura na realidade dela. Ela tinha dificuldade de conseguir relaxar e se permitir viver o lado bom na vida, nesse sentido, a doçura, entre aspas, que existe na vida. As preocupações e a nova realidade de ser mãe tinha ocupado todo esse cenário da vida dela, e a partir dali, essa sustentação desse estado psicossomático fez com que ela ali manifestasse essa realidade de saúde. Então a gente precisa sempre observar essas dinâmicas, relacionamento com a mãe, uma seriedade excessiva, excesso de regras, normas na vida, onde a pessoa perde a leveza e perde aí essa capacidade de vivenciar esse lado gostoso da vida, conectado aí com a simbólica da doçura na vida dessa pessoa. E aí tem algumas circunstâncias diferentes relacionadas ao âmbito da diabetes, né? Por exemplo, você tem casos que geram ali hipoglicemia e casos que geram ali uma circunstância de hiperglicemia. Essa diferença também está conectado aí a aspectos psicossomáticos diferentes, que tem um contexto geral similar, mas algumas
especificações diferentes. Por exemplo, no estado da hipoglicemia, isso normalmente é vinculado ali a pessoas que tiveram experiências muito difíceis de relacionamento com a mãe, de modo que essas experiências fizeram com que ela carregasse determinados sentimentos internos de não se sentir merecedor dessa doçura que vem da mãe, essa afetividade, esse amor maternal, esse acolhimento. E essas circunstâncias que podem envolver conflitos, podem envolver sentimentos de culpa por determinados cenários familiares ou ancestrais, ou também por pais indisponíveis, questão de abandono, onde de alguma forma a criança ali ela não se sentiu reconhecida e interpretou que de alguma maneira ela não é boa o suficiente e não merece essa doçura que vem dos pais, especialmente da mãe, mas pode ser um cenário dos pais no geral conectado dentro desse âmbito do carinho, da afetividade, da doçura relacional. Quando é uma questão referente à hiperglicemia, aí já é um cenário onde há muita necessidade dessa vivência da doçura, mas de alguma forma ali a pessoa ela não consegue vivenciar aquilo na vida dela, não consegue obter fontes adequadas para viver essa realidade na vida dela. Muitas vezes isso é construído por um cenário de vida que justamente não permite essa realidade. E aí existe uma carência de viver essa doçura, de viver essa realidade, mas ao mesmo tempo a pessoa não consegue. Então tudo isso gera, e como a gente pode ver, a diabetes tem um cenário crônico de manifestação e de situação da enfermidade, e justamente pelo fato de que os processos psicossomáticos dessa questão de saúde envolve situações internas ali sustentadas por um período crônico daqueles sentimentos dentro do âmbito, né? E aí nesse caso da hiperglicemia, por exemplo, acontece muito num cenário onde, por exemplo, existia uma família muito autoritária, onde a criança, o adolescente, e isso perpetua até a idade adulta, sentia aquela necessidade muito grande de viver a doçura na conexão familiar e aquilo não conseguia fluir, aquilo não acontecia. E por mais que muitas vezes existia o amor entre ali a família, mas aquela linguagem do amor era uma linguagem sem a doçura, sem o afeto, era um sistema rígido de criação, onde existia uma necessidade muito grande de viver essa doçura, dessa energia feminina, afetiva e de conexão entre as pessoas, mas era uma estrutura familiar muito rigorosa na forma de lidar com as coisas, e onde ali reprimia essa questão das necessidades, das carências, principalmente da criança interior ali, em receber esse acolhimento afetivo doce, né? Em um cenário de família e de conexão relacional leve e doce, com amor, afetividade e essa expressão do âmbito feminino na conexão entre as pessoas e na expressão emocional.
Também existe, né, por mais que tenha essa questão crônica relacionada à diabetes, também existe alguns cenários de ordem aguda que podem desenvolver a diabetes na realidade de pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que desenvolvem a diabetes depois de algum choque emocional muito grande. E isso acontece quando esse choque emocional, de alguma maneira, desestruturou essas regras internas, essas normas existentes que traziam essa segurança pela configuração interna ali de funcionamento da pessoa perante o seu desenho de vida, que traziam aí essa estrutura interna do pensamento, do intelecto, das normas de vida, das suas condutas morais, aspectos relacionados com o elemento terra. Então, quando tudo isso de alguma forma, dentro de alguma situação ali emocional muito grande, abala a estrutura da pessoa, onde ela perde essas referências e além disso também o sentido da vida dela é muito abalado, conseguir viver a doçura na vida dela depois da experiência também, isso é muito afetado e isso pode manifestar a diabetes por este cenário agudo e intenso, onde o choque emocional foi muito grande e abalou essas dinâmicas conectadas ao elemento terra e ao meridiano do baço pâncreas, principalmente pela classificação aí da medicina chinesa. E aí nós temos também a diabetes no âmbito alimentar, pelo excesso, a questão desregrada da alimentação, principalmente conectada à ingestão excessiva de carboidratos. E qual é a questão? Aí segue a mesma estrutura que eu já falei nesse vídeo, a busca excessiva pelo carboidrato, que no fundo ali se transforma em açúcar no sangue, reflete ali uma falta interna, uma carência, onde a pessoa está buscando ali compulsivamente essa nutrição dessa doçura interna que de alguma forma faltou dentro dela e ela está buscando essa compensação dessa falta por meio da alimentação. E aí, diante da questão psicossomática, quando falamos de alimentação, mais um elemento aqui que traz para olhar esse relacionamento com a mãe, com o feminino e essas circunstâncias aí maternal e de relacionamento com a esfera da energia feminina, porque a mãe foi a nossa ali primeira e única alimentação durante um bom tempo ali do início da nossa vida, e as dinâmicas relacionadas ao aspecto alimentar está muito conectada no nosso inconsciente, subconsciente, justamente por causa disso, ao nosso relacionamento com a nossa mãe e a esfera do feminino, a esfera conectada aí com a energia feminina que habita dentro de nós e que também é um campo aí específico da nossa ancestralidade e faz com que a gente observe esse âmbito também na esfera ancestral. Quando todas essas dinâmicas que eu falei, elas podem ter aí um âmbito muito forte da experiência individual, mas também pode ser questões herdadas. É por isso que até existem muitos casos de pessoas que já nascem com as circunstâncias da diabetes, já tem isso desde cedo. Quando isso acontece, precisamos olhar para a esfera sistêmica e familiar, e aí dinâmicas que envolvam esses contextos que foram falados no restante do nosso vídeo anteriormente, trazem aí normalmente situações de ordem aí familiar, ancestral,
que envolve ali situações onde as circunstâncias ali imprintadas, né, os traumas herdados foram passados para a geração seguinte, e aí a próxima geração recebe isso com o objetivo de fazer uma depuração e reequilíbrio do campo como um todo. E então a gente pode ver quantas dinâmicas estão envolvidas também no âmbito da diabetes e quando dentro de um tratamento de controle da diabetes, essas circunstâncias emocionais, mentais, sistêmicas, elas são contempladas dentro de um tratamento, o resultado é muito, muito, muito otimizado. Porque até é comprovado que determinadas situações emocionais mudam a taxa de açúcar do nosso sangue constantemente. E também o nosso comportamento, ele é subproduto do nosso estado interno. Então, se a pessoa precisa ali mudar hábitos, mudar comportamentos, onde esses novos comportamentos vão beneficiar uma condição maior de equilíbrio para o tratamento dessa questão, então você beneficia essa situação de saúde por todos os lados. E é por isso que dentro do nosso instituto, dentro das terapias que nós trabalhamos, né, que são aí conectadas com a medicina tradicional chinesa e o shiatsu, por exemplo, a programação neurolinguística, a hipnose clínica, a apometria, a constelação familiar e outras terapias que dentro do nosso instituto temos corpos de conhecimento de terapias para atuar em cada segmento do ser humano, o corpo, o emocional, a mente, os aspectos espirituais e sistêmicos. Quando você consegue, dentro de uma circunstância dessa de saúde, seja ela aguda ou crônica, contemplar todos os níveis do ser humano, o resultado da equalização dos sintomas ou da transformação pessoal necessária para ter novos comportamentos e novos resultados, o reequilíbrio do estado de saúde é muito mais facilitado e, além de ser facilitado, também permite que a condição se mantenha no estado ideal, evitando que a pessoa aí tenha problemas recorrentes que retornam o tempo todo e trazem ela aí para uma situação de desequilíbrio constantemente. Coloque aqui, se você tem essa circunstância de saúde ou conhece alguém, coloque a sua experiência nos comentários para que a gente possa aí aprofundar juntos no entendimento dessa questão e deixar esses ensinamentos aí para as outras pessoas nos comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas aí que possam se beneficiar dessas informações, pessoas que tenham essa problemática, para que elas aí tenham informações valiosas para equilibrar esse quadro de saúde que pode levar a consequências mais sérias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber os próximos vídeos aí em primeira linha. E lembre-se sempre de curtir o nosso vídeo para dar maior relevância e esse nosso vídeo alcançar um número maior de pessoas que estão precisando desse conhecimento. Esse foi o vídeo número 11. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.